Depois do divórcio, a casa ficou grande demais. O silêncio das paredes parecia zombar de mim cada vez que eu passava pela sala e via o reflexo da poltrona vazia onde minha ex-esposa costumava ler. Foram 32 anos de casamento, e o fim não veio com gritos, nem traição, nem escândalo. Veio com o silêncio. O tipo de silêncio que chega como poeira, leve, quase invisível, mas que cobre tudo. No início tentei resistir. Reformei o quintal, pintei os muros, mas logo percebi que a solidão tem um jeito curioso de drenar o sentido das coisas. Eu parei de cozinhar. Comecei a viver de café e pão velho. E quando as economias acabaram, precisei aceitar que o tempo de descanso tinha terminado. A aposentadoria do serviço público mal cobria as contas. Foi então que comecei a trabalhar com entregas. No começo, senti vergonha de bater de porta em porta com pacotes nas mãos, de ser o velho da moto elétrica, como alguns chamavam. Mas a rotina acabou me salvando de mim mesmo. Acordava às 5, tomava um café ralo e saía com o uniforme da empresa, calça surrada, jaqueta amarela e o crachá que dizia apenas Antônio de Oliveira. Na rua ninguém me conhecia, ninguém esperava nada de mim, e essa ausência de expectativa era estranhamente uma forma de paz. As entregas se tornaram meu pequeno ritual de existência. Cada endereço era uma história que eu nunca conheceria inteira. Flores com cartões sem nome, pacotes leves que custavam caro, caixas pesadas que ninguém parecia esperar. Com o tempo, aprendi a reconhecer os bairros pelo cheiro, perfume doce nas mansões novas, graxa e feijão nos conjuntos antigos. Eu não tinha pressa. Meu prazer era dirigir pelas avenidas largas e observar os rostos apressados, imaginando como seria bom se alguém parasse por um segundo para simplesmente existir. Foi numa terça-feira cinzenta que a rota me levou a um bairro que eu nunca tinha entrado antes, Jardim Aurora. Ruas largas, portões automáticos, cercas vivas aparadas com precisão militar. As casas pareciam mais museus do que lares. No aplicativo, a entrega aparecia apenas como Residência Tavares, número 1189. Um pacote pequeno, pesado, embrulhado com fita dourada e um selo de cera. Não era o tipo de coisa que alguém da minha lista costumava receber. Quando parei diante da mansão, o portão de ferro se abriu devagar, como se soubesse que eu hesitaria. O caminho até a porta principal era ladeado por árvores simétricas, sem uma folha fora do lugar. Toquei a campainha e ouvi o som distante ecoar pela casa. Um toque longo, de outro tempo. Esperei. Nenhum ruído. Apertei de novo. Então, a maçaneta girou. O homem que apareceu devia ter uns 80, talvez mais. Alto, magro, o cabelo quase branco, as mãos tremendo levemente como se o corpo ainda lembrasse de um frio antigo. Usava um suéter azul marinho e segurava uma bengala de madeira escura. Quando viu o crachá no meu peito, os olhos dele pararam. O rosto ficou imóvel, o ar suspenso. "Você é um Oliveira?" perguntou, a voz rouca, hesitante, como se tivesse medo da resposta. Eu sorri, meio confuso. "Sou sim, senhor, Antônio de Oliveira." "O senhor é o senhor Tavares?" Ele não respondeu de imediato. Piscou algumas vezes e as lágrimas começaram a se formar sem aviso. De repente, as mãos trêmulas cobriram o rosto. "Meu Deus!" sussurrou. 70 anos procurando. 70 anos. Fiquei paralisado. Olhei para trás como se houvesse alguém que pudesse me explicar o que estava acontecendo. Não havia. Apenas aquele homem chorando e eu com um pacote nas mãos, sem entender por que o simples som do meu sobrenome o havia desmontado. "Por favor", disse ele enfim abrindo a porta. "Entre. Eu preciso lhe mostrar algo." Hesitei. Entregadores não entram nas casas, essa é a regra. Mas havia algo em sua voz, uma urgência mansa, uma dor contida, que me fez cruzar o limite. Entrei.
O ar lá dentro tinha cheiro de madeira antiga e livros guardados por décadas. Quadros em preto e branco cobriam as paredes, retratos de homens de uniforme, mulheres com lenços na cabeça, crianças com olhos sérios demais para a idade. O velho foi até uma cômoda e tirou uma caixa de metal, com ferrugem nos cantos. Pousou-a sobre a mesa e ficou olhando para mim. "Você se parece com ele", murmurou. O mesmo olhar, o mesmo jeito de ficar calado antes de falar. "Com quem?" perguntei, ainda tentando compreender o que estava acontecendo. Ele abriu a caixa. Dentro havia envelopes amarelados, um punhado de fotografias e uma medalha coberta de pó. Pegou uma das fotos e me mostrou. Nela, um grupo de soldados sorria diante de um tanque. No centro, um homem com o rosto sujo de lama e um sorriso tímido. "Seu avô, Manuel de Oliveira", disse o velho. "Ele salvou minha vida na Guerra da Coreia." Por um segundo, achei que fosse uma brincadeira. Meu avô morreu antes de eu nascer, e a única coisa que eu sabia dele era que trabalhou na roça e morreu cedo. Guerra, Coreia, parecia impossível. "Isso deve ser um engano, senhor", comecei a dizer, mas ele ergueu a mão pedindo silêncio. "Não há engano. Eu guardei isso por décadas. Eu o procurei em cada lista, em cada cidade. E agora, quando eu já achava que ia morrer sem pagar minha dívida, você aparece aqui. Um Oliveira." Ele se virou, pegou um envelope lacrado com cera vermelha e o colocou nas minhas mãos. "Seu avô nunca aceitou a recompensa. Disse que a vida era suficiente. Mas esta carta é o que ficou. E ela é sua agora." Fiquei olhando o envelope sem entender. 70 anos, guerra, recompensa. Tudo soava como uma história contada para enganar o tempo. Mas algo na voz dele, a mistura de alívio e dor, me fez acreditar. "Antes de abrir, por favor", disse o velho, sentando-se devagar na poltrona. "Deixe-me contar o que aconteceu naquela noite. Só depois você vai entender o que está segurando." Sentei-me diante dele, o envelope ainda quente nas mãos, e percebi que, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava apenas fazendo uma entrega. Eu estava recebendo uma. Aquele silêncio dentro da casa era diferente. Não o silêncio vazio da minha própria casa depois do divórcio, mas um silêncio cheio de lembranças. Como se cada móvel tivesse algo a dizer e estivesse apenas esperando o momento certo. O velho sentou-se na poltrona de couro ao lado da janela, o sol filtrando pelas cortinas e riscando-lhe o rosto com listras douradas. Ele respirava devagar, como quem precisa buscar coragem no ar antes de tocar uma ferida antiga. Eu me sentei à frente dele, o envelope ainda entre as mãos, e percebi que tremia levemente. Não de medo, mas de uma estranha sensação de estar sendo arrastado para dentro de uma história que não era minha, e ao mesmo tempo, era. O homem olhou para o envelope e depois para mim. "Esse selo foi colocado em 1953. Eu nunca tive coragem de quebrá-lo. Achei que seria errado. Pertencia ao seu avô, não a mim." Ele fez uma pausa. "Mas antes que você veja o que há aí dentro, precisa entender quem ele foi." Abriu a caixa de metal novamente e tirou uma pequena fotografia dobrada. Estava gasta, o papel fino, as bordas quebradiças. Nela, 2 soldados apareciam lado a lado. Um americano sorrindo e um homem de rosto firme, pele queimada de sol, com um lenço amarrado na testa e o uniforme rasgado. "Esse sou eu", disse o velho, apontando para o americano. "E esse é Manuel de Oliveira, seu avô." Enquanto ele falava, senti uma espécie de nó apertar o peito. Eu nunca tinha visto uma imagem do meu avô jovem, muito menos em um uniforme de guerra. A família sempre falou dele como um homem simples, sem estudo, que vivia de pequenos trabalhos. Nenhum de nós sabia de nada além disso. A ideia de que ele tinha estado em um campo de batalha do outro lado do mundo parecia absurda demais. "Estávamos cercados", continuou o velho,
Era inverno, neve até os joelhos e o inimigo vinha de todos os lados. Eu tinha levado um tiro no ombro e caí dentro de uma vala. Achava que morreria ali. Foi quando ouvi a voz dele, falando um inglês com sotaque carregado, dizendo: "Levante-se, homem, você ainda não acabou." Ele me puxou com uma força que não sei de onde veio. Carregou-me por quase 1 quilômetro até o ponto de resgate. Depois disso, nunca mais o vi. O velho respirou fundo. O exército americano tentou recompensá-lo. Havia uma quantia destinada aos que salvaram oficiais em campo, mas ele desapareceu antes de receber. Diziam que havia voltado ao Brasil, para uma vila no interior de Minas. Eu procurei e escrevi cartas, pedi ajuda à embaixada. Nenhuma resposta. Até que, com o tempo, todos os meus colegas morreram, os registros se perderam, e eu comecei a achar que ele nunca existira de verdade. Mas algo em mim não conseguia aceitar isso. Eu devia minha vida a ele. Enquanto ele falava, olhei em volta e percebi que as paredes da mansão eram cobertas de memórias. Medalhas, recortes de jornais, fotos antigas de desfiles militares. Era um santuário particular, dedicado a um passado que ele se recusava a deixar morrer. E naquele instante eu entendi. Aquele homem havia esperado minha chegada por uma vida inteira, sustentado apenas pela esperança de um reencontro impossível. "Por que o senhor acha que meu avô nunca respondeu?" perguntei, a voz saindo mais baixa do que eu pretendia. O velho sorriu com tristeza. "Porque os homens como ele não esperam recompensas. Eles acham que fazer o certo é o suficiente. Mas a vida raramente é justa com quem é justo." Aquela frase ficou ecoando dentro de mim. Eu pensei em tudo que tinha vivido nos últimos anos, o divórcio, a solidão, o trabalho que mal pagava as contas, e percebi que havia uma linha invisível ligando o passado do meu avô ao meu presente. Ele também tinha dado tudo o que tinha, sem esperar nada em troca. "Eu descobri sobre a família Oliveira por acaso", continuou o velho, inclinando-se para a frente. "Pesquisei em listas telefônicas, arquivos digitais, até encontrar o registro do seu CPF quando o nome apareceu no sistema de entregas. Quando vi o sobrenome no aplicativo, meu coração parou. Eu sabia que era agora ou nunca." Ele levou a mão ao peito, respirou fundo e, com um esforço visível, abriu a gaveta lateral da mesa. De lá, tirou uma pequena pasta de couro envelhecido. Dentro havia documentos antigos, selos americanos, assinaturas de generais e uma cópia datilografada de algo que parecia oficial. "Isso", disse ele, "é o comprovante da recompensa prometida ao seu avô. Mas o mais importante não é o valor, é o que ela representa." "E o que ela representa?" perguntei. "Gratidão que o tempo tentou apagar, mas não conseguiu." O homem começou a tossir e corri para pegar um copo d'água na bandeja ao lado. Ele agradeceu com um aceno. "Desculpe." "O corpo cobra o que o tempo empresta", disse, entre risos fracos. Aos poucos, percebi que ele não estava apenas me contando uma história. Ele estava se despedindo dela. Era como se, ao finalmente encontrar um descendente do homem que lhe salvara a vida, ele pudesse enfim descansar. Mas ainda havia algo não dito. Eu via nos olhos dele algo maior que o dinheiro, maior que a gratidão. "Seu avô não apenas me salvou", disse o velho, a voz embargada. "Ele salvou algo que você ainda carrega, mesmo sem saber." Antes que eu pudesse perguntar o que era, ele estendeu a mão e tocou meu braço com firmeza surpreendente. "Prometa-me uma coisa, Antônio. Prometa que quando abrir o envelope, você não vai pensar apenas em quanto vale. Prometa que vai entender por que ele recusou." Assenti em silêncio. O papel pesava nas minhas mãos como se estivesse vivo. Senti que o próximo passo mudaria não só o modo como eu via meu avô, mas também o modo como eu via a mim mesmo. O homem se recostou na poltrona e fechou os olhos por um instante, exausto. "Agora vá", disse ele com um sorriso cansado. "Leve isso com você. Volte amanhã. Há mais que preciso lhe contar, mas preciso descansar um pouco." Saí da mansão com o envelope no bolso,
a mente girando como um redemoinho. Do lado de fora, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de cobre. Eu caminhei até a moto, olhei para trás e vi o velho ainda à janela, observando-me como quem vigia algo precioso partindo. Naquele instante, percebi que não era mais apenas um entregador indo embora. Eu era o elo perdido de uma promessa feita há 70 anos, e o peso dela começava a acordar dentro de mim. Aquela noite foi longa. Deixei a moto encostada na garagem e fiquei parado na cozinha, encarando o envelope sobre a mesa. A luz amarela do teto fazia a cera vermelha brilhar, e por algum motivo eu sentia medo de abri-lo. Não um medo comum, desses que vêm de fora, mas um medo interno. O medo de descobrir que havia muito mais no meu sangue do que eu imaginava. Passei os dedos sobre o selo e percebi que minhas mãos também tremiam, quase como as do velho Tavares. O som da geladeira e o tic-tac do relógio pareciam ecos distantes. Pensei em ligar para minha filha, Ana, mas desisti. Ela mal atendia meus telefonemas. Depois do divórcio, a relação com ela se tornou mais fria e eu não queria parecer carente. Peguei o envelope, levei até o sofá e me sentei. Respirei fundo. Quando rompi o selo, um cheiro de papel antigo se espalhou. Aquele aroma que parece misturar tempo, poeira e lembranças. Dentro havia duas coisas: uma carta escrita à mão, em português, e um documento digitado, com o brasão dos Estados Unidos no topo. Comecei pela carta. A caligrafia era firme, mas antiga, as letras desenhadas com cuidado. No alto, lia-se Busan, fevereiro de 1953. Se alguém ler esta carta que não seja eu ou o homem a quem devo a vida, peço que aguarde com respeito. Não quero dinheiro, medalhas, nem aplausos. O que fiz foi o que qualquer homem justo faria. Se um dia meu nome chegar até minha família, que saibam que não foi covardia partir, mas necessidade. O homem que salvei me ofereceu o mundo, mas o que eu queria mesmo era voltar para casa. E mesmo sem nada, voltei. Manuel de Oliveira. Fiquei ali, imóvel, lendo e relendo aquelas palavras. Era a primeira vez que ouvia meu avô falar, mesmo que por tinta e papel. Não foi covardia partir, mas necessidade. Aquilo me atravessou, porque de certa forma era o que eu também tinha feito ao sair de casa depois do divórcio. Partir, não por covardia, mas por não ver outra saída. Peguei o segundo papel. Era uma notificação formal, datada de março de 1953, assinada por um representante do governo americano e carimbada com o selo de uma fundação militar. Dizia que Manuel de Oliveira, cidadão brasileiro, tem direito a uma recompensa vitalícia por ato de bravura em campo de combate, de acordo com a resolução no PIN 542-53. A quantia era alta até para os padrões de hoje. Impossível imaginar o valor que teria acumulado em 70 anos. Fiquei olhando para os números e senti algo que não era exatamente ganância, mas vertigem. Era como se, de repente, um mundo inteiro que sempre me pareceu fechado começasse a se abrir. Mas junto com a curiosidade veio a dúvida. E se tudo fosse um engano? E se aquele homem estivesse confundindo nomes ou inventando uma história para preencher o vazio da própria velhice? A resposta veio no dia seguinte. Voltei à mansão de manhã, como prometido. O portão estava entreaberto, e ao entrar, encontrei o velho Tavares sentado na varanda, enrolado num cobertor. Parecia frágil, mas o olhar estava mais vivo. "Sabia que você voltaria", disse ele, e fez um gesto para que eu me sentasse. Então, abriu o envelope? Assenti e contei o que havia encontrado. Ele sorriu, um sorriso cansado, mas satisfeito. Manuel sempre foi assim. Recusava tudo. Lembro que o general me disse: "Seu amigo é louco. Recusou uma fortuna." E eu respondi: "Não, senhor. Ele é o único são aqui." O dinheiro ficou guardado por anos. Depois foi transferido para uma fundação. Eu mesmo reabri o processo 20 anos atrás, mas ninguém reclamou. E o fundo continuou crescendo. Até hoje.
Por que o senhor guardou isso? Perguntei. Tanta coisa muda em uma vida. Por que insistir tanto? Ele olhou para mim demoradamente. Porque eu nunca consegui dormir tranquilo. Cada vez que eu via um pôr do sol, lembrava que só via aquilo por causa dele. E agora, talvez eu possa finalmente descansar. Dentro da casa, ele me mostrou um álbum grosso, encadernado em couro. Nas páginas, havia fotos em preto e branco, telegramas, recortes de jornais da época. Em uma delas, o rosto do meu avô estava mais nítido, e ao fundo via-se uma bandeira americana tremulando sob a neve. O nome dele estava anotado à mão. Saust M. Oliveira, 1953. Eu tentei falar com o governo brasileiro, disse o velho, mas ninguém quis ouvir. Diziam que não havia registro de nenhum Manuel de Oliveira no batalhão de apoio. Acho que o nome dele foi apagado. Apagado? Repeti. Sim, respondeu ele, fechando o álbum com delicadeza. Mas nomes assim não desaparecem. Eles esperam. Ficam adormecidos no sangue até que alguém os desperte. Naquele momento, algo dentro de mim se moveu. Por tantos anos, eu me senti invisível, como se minha vida tivesse perdido sentido depois do fim do casamento e do afastamento da minha filha. Mas agora, ouvir que o meu nome carregava a herança de um homem que havia salvado uma vida, que havia deixado um rastro de coragem mesmo que o mundo o tivesse esquecido, fez com que um calor diferente tomasse conta do peito. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti orgulho. O velho percebeu. Você vai querer saber a verdade completa, não vai? Assenti. Então vá atrás dela. Não acredite só em mim. Procure nos arquivos, nos jornais, nas embaixadas. O passado é teimoso e gosta de ser encontrado por quem insiste. Levantei-me e apertei sua mão. Ela era leve como papel, mas firme. E se eu descobrir que tudo é real? Perguntei. Ele sorriu. Então, meu caro Antônio, talvez descubra que o destino só estava esperando o momento certo para devolver o que sua família deixou escapar. Saí da casa com o álbum emprestado e a cabeça fervendo. O céu estava encoberto, prestes a chover. Enquanto colocava o capacete, ouvi a voz dele, fraca, mas clara. Lembre-se. Há nomes que o tempo tenta apagar, mas o sangue não deixa. Naquele dia, pela primeira vez, percebi que o sobrenome Oliveira que eu carregava na jaqueta não era apenas uma identificação de entregador. Era uma linha que vinha desde um campo de neve distante, atravessando décadas até chegar em mim. E eu ainda não fazia ideia do quanto isso estava prestes a mudar minha vida. Na manhã seguinte, a chuva caía fina, como se o céu tivesse decidido lavar as memórias que eu carregava da noite anterior. Deixei o álbum sobre a mesa e fiz o que não fazia havia muito tempo. Sentei-me diante do computador. A tela branca parecia um desafio, mas a voz de Tavares ainda ecoava na minha cabeça. Vá atrás da verdade. Abri o navegador sem saber por onde começar. Digitei Guerra da Coreia Brasileiros. E dezenas de páginas apareceram, quase todas com os mesmos resumos escolares. O Brasil não enviou tropas oficiais, apenas apoio médico e logístico. Mas entre as linhas frias da história, eu sentia que havia algo esquecido, uma brecha onde meu avô poderia ter existido. Continuei pesquisando. Passei horas lendo fóruns militares, arquivos digitalizados, listas de prisioneiros, até que encontrei algo. Uma menção num jornal americano de 1953 sobre um civil brasileiro que prestou auxílio em operações médicas na Zona Sul. O nome era incompleto, MC Oliveira, mas o coração acelerou mesmo assim. O artigo dizia que o homem desapareceu após salvar a equipe de uma emboscada. O mesmo episódio que Tavares descrevera. Fiquei imóvel diante da tela. Aquilo não provava tudo, mas era o primeiro rastro concreto. E de repente, algo se revirou dentro de mim. Uma mistura de curiosidade, raiva e orgulho.
Curiosidade por querer saber tudo, raiva por perceber o quanto a história da minha família tinha sido apagada, e orgulho por descobrir que o sangue que corria em mim pertencia a alguém que um dia teve coragem de enfrentar o impossível. Peguei o telefone e disquei para um número que encontrei no rodapé da matéria. O contato de um museu militar em São Paulo. Falei com uma funcionária chamada Letícia. Expliquei que buscava registros de um brasileiro envolvido na Guerra da Coreia, sem documentação formal, apenas testemunhos. Ela ouviu em silêncio. Temos um acervo pequeno, Sr. Oliveira. Pouca coisa foi preservada, mas se puder vir pessoalmente, posso tentar ajudá-lo. Naquele mesmo dia, peguei o primeiro ônibus noturno para São Paulo. O trajeto foi longo, e enquanto o veículo cruzava as estradas encharcadas, fiquei observando meu reflexo na janela. Um homem cansado, de mãos marcadas, mas com um brilho novo nos olhos. Era estranho pensar que talvez eu estivesse prestes a resgatar não só a história do meu avô, mas a minha própria. Cheguei à cidade ao amanhecer. O museu ficava em um prédio discreto, no bairro do Ipiranga. Letícia me recebeu com gentileza. Era uma mulher de uns 40 anos, óculos redondos e olhar curioso. Contei-lhe o que sabia, o nome, o ano, a carta, o americano chamado Tavares. Ela fez anotações rápidas e me levou até uma sala pequena, com prateleiras cheias de pastas e caixas de papelão. Aqui estão os documentos dos voluntários civis que atuaram junto às forças da ONU, disse. Talvez encontremos algo. Foram horas virando papéis, respirando poeira, até que Letícia parou, prendeu o cabelo e disse com a voz baixa: Espere, acho que é isso. Ela segurava uma ficha amarelada com letras datilografadas. No topo, lia-se: Oliveira, Manuel, suporte médico não oficial. Atuou junto ao 21º Regimento Americano, Busan, 1952-1953. Meu corpo inteiro ficou tenso. Era ele. O documento trazia uma observação final. Ajudou a retirar o tenente A. Tavares de área de risco durante ofensiva. Não houve retorno ao campo base, presumido morto ou desertor. Presumido morto, murmurei, sentindo as palavras me atravessarem como um golpe. Letícia me olhou com curiosidade. Seu avô desapareceu logo depois da guerra. É comum em casos assim. Muitos voltavam ao país sem registro, outros eram simplesmente esquecidos. Fechei os olhos por um instante. Esquecidos. Essa palavra parecia perseguir minha família geração após geração. Meu pai morreu cedo, trabalhando como mecânico. Nunca falava do próprio pai. Eu mesmo vivi décadas tentando ser lembrado por algo. Um bom pai, um bom marido, um homem útil. E no fim, acabei invisível, igual a ele. Letícia fez cópias do documento e me entregou com um sorriso contido. Isso é raro, Sr. Antônio. Poucos brasileiros têm registro direto na Guerra da Coreia. Seu avô foi um deles. Agradeci, e ao sair do museu, o sol finalmente apareceu, rompendo o cinza dos últimos dias. Parecia simbólico, como se a história, por tanto tempo soterrada, começasse a se abrir diante de mim. Voltei para casa com o coração leve, mas também inquieto. Havia algo mais. Eu sentia. A ficha falava de apoio médico e regimento americano. Mas e a tal recompensa? O dinheiro prometido? O documento da fundação? Nada disso aparecia ali. Talvez Tavares tivesse mais a dizer. No dia seguinte, voltei à mansão. O portão estava fechado e ninguém atendeu a campainha. Esperei alguns minutos e então percebi o carro preto parado na calçada, com o brasão de um hospital particular no para-brisa. O jardineiro, um rapaz jovem, apareceu por trás do muro e me reconheceu. O senhor é o entregador, não é? O Dr. Tavares foi internado ontem. Passou mal durante a noite. O estômago se apertou. Ele está bem? Perguntei. Está consciente, mas fraco. Foi para o Santa Helena. Fui direto para o hospital. Lá, encontrei-o deitado, os olhos fechados, pálido,
mas ainda lúcido. Quando me viu, abriu um sorriso breve. Você veio, disse com a voz arranhada. Eu sabia que viria. Sentei-me ao lado da cama e contei o que havia descoberto no museu. Ele ouviu atentamente, as mãos apoiadas sobre o cobertor. Então ele não foi apagado de todo, murmurou. Só esquecido pelo mundo errado. Seu avô salvou muitos mais do que imagina, Antônio. Eu era apenas um deles. Olhei para ele confuso. Como assim, muitos mais? Tavares olhou para o teto como quem busca um ponto de apoio invisível. Manuel não era apenas um socorrista. Ele ajudava a tirar crianças das zonas de fogo. Salvou uma vila inteira, brasileiros, coreanos, soldados, civis. Ninguém quis registrar isso porque não havia ordens para estar ali. Ele fez por conta própria. E quando as autoridades descobriram, quiseram puni-lo por desobediência. Por isso desapareceu. Por isso voltou escondido. Senti um arrepio percorrer a espinha. Meu avô, um homem caçado por ter salvado vidas, a justiça e a ingratidão andando lado a lado, como sempre. Tavares sorriu cansado. Ele me disse algo antes de me deixar no acampamento. Se um dia o mundo cobrar demais, pague com silêncio. Passei a vida inteira tentando entender isso. Agora acho que você vai precisar entender também. Ficamos alguns segundos em silêncio, ouvindo apenas o som ritmado dos monitores. Há algo mais, não há? Perguntei. Ele assentiu lentamente. Sim, a recompensa não era apenas dinheiro, Antônio. Era algo que o tempo multiplicou, e agora pertence a você. E o que é? Mas ele fechou os olhos e disse quase num sussurro. Na caixa de madeira, as instruções. O monitor apitou devagar, o traçado ainda constante. Ele não morreu naquele instante, mas adormeceu como quem entrega o último segredo ao vento. Saí do hospital com a alma pesada. A chuva voltara, miúda, insistente, e eu só pensava na caixa de madeira. A mesma onde ele guardava o envelope. A mesma que agora, talvez contivesse o próximo passo de uma história que já não era apenas sobre o passado. Era sobre tudo que o tempo tentou esconder e que de algum modo vinha me escolhendo para revelar. Voltei à mansão no fim da tarde. O céu estava coberto de nuvens densas e o vento soprava folhas secas pelo jardim. As janelas estavam fechadas, as luzes apagadas e o portão principal permanecia destrancado, como se alguém esperasse meu retorno. Entrei devagar. O eco dos meus passos pelo mármore soava alto demais, o tipo de som que anuncia que se está entrando num lugar que guarda segredos. A sala estava exatamente como antes, a poltrona junto à janela, o álbum sobre a mesa, o cheiro de papel antigo e madeira encerada. Mas agora havia um detalhe novo. Sobre a escrivaninha, repousava uma pequena caixa de madeira escura, com o mesmo selo gravado na tampa. Um brasão em relevo, parcialmente apagado pelo tempo. Um envelope preso por fita vermelha estava pousado sobre ela. Meu nome, Antônio de Oliveira, estava escrito à mão, com caligrafia recente, trêmula, mas legível. Aproximei-me devagar. O coração batia pesado, compassado, como um tambor distante. Tive a sensação de que o ar dentro da sala estava mais denso, como se o tempo tivesse parado à espera daquele momento. Peguei o envelope, rompi o lacre com cuidado e encontrei uma carta escrita por Tavares. Antônio, se você está lendo isto, é porque eu finalmente descansei. Guardei esta caixa por 70 anos. Dentro dela está o que seu avô me deixou e o que o tempo multiplicou. Eu tentei devolver em vida, mas nunca soube como. Agora é você quem deve decidir o que fazer com isso. A recompensa de 1953 nunca foi reclamada. Ela foi depositada num fundo de investimento norte-americano criado por veteranos, atualizado automaticamente com juros de guerra e transferido 3 vezes ao longo das décadas. O nome do beneficiário permaneceu: Família Oliveira. Eu consegui rastrear os documentos. Eles estão dentro da caixa junto com algo que talvez tenha mais valor que o dinheiro:
a gravação original do seu avô, feita na noite anterior à última missão. Se for abrir, faça isso com calma. E lembre-se, alguns legados não se medem em cifras. Deixei a carta sobre a mesa e respirei fundo. A caixa tinha uma pequena tranca de metal, sem chave. Forçando levemente com uma caneta, ela cedeu com um estalo. Dentro havia uma pasta de couro envelhecida, um pequeno gravador de rolo de fita e um conjunto de papéis cuidadosamente dobrados, selados com carimbos antigos dos Estados Unidos. Um pedaço de fita magnética marcada com tinta azul trazia escrito em inglês: Interview with M. Oliveira, February 1953. As mãos começaram a suar. Liguei o gravador, que ainda funcionava, e após alguns segundos de chiado, ouvi uma voz. Baixa, calma, firme, com um sotaque carregado, mas reconhecível. Era a primeira vez que eu ouvia a voz do meu avô. Meu nome é Manuel de Oliveira, brasileiro voluntário civil. Hoje é 24 de fevereiro de 1953. Se eu não voltar amanhã, espero que alguém conte que eu fiz o que achei certo. Não pelo país, nem por medalha. Pelos homens ao meu lado. Pelo Tavares, que ainda acredita que tudo isso tem sentido. Se me ouvirem um dia, digam à minha família que eu não me escondi do mundo. Só quis voltar para casa. Às vezes, voltar exige coragem. A gravação terminou ali, com o som distante de botas sobre neve e um clique metálico. Eu fiquei imóvel, o gravador ainda zumbindo. Por alguns segundos não consegui respirar. Era como se o passado tivesse atravessado décadas e falasse comigo em voz viva. Peguei os documentos e comecei a ler. Eram certidões bancárias, extratos de fundação, registros de transferência. O fundo havia sido criado por veteranos e mantido ativo por sucessores de Tavares, com capital protegido por lei. Ao longo dos anos, o valor crescera absurdamente. No final da última página, havia um número: 73 milhões de dólares. Por um momento pensei que fosse um erro de leitura. Reli os zeros várias vezes, até perceber que estava certo. O fundo, ajustado e capitalizado, estava legalmente vinculado ao sobrenome Oliveira. Eu era o único herdeiro vivo documentado. Sentei-me, atordoado. O peso da descoberta me esmagava mais do que a ideia do dinheiro em si. Aquilo não era riqueza, era uma dívida moral, um chamado para fazer algo com o que ele havia recusado. Olhei em volta e percebi, pela primeira vez, a dimensão do silêncio naquela casa. O relógio antigo marcava as horas sem pressa. Lá fora, o vento balançava as cortinas. Tudo parecia suspenso, como se o mundo esperasse minha decisão. Peguei novamente a carta de Tavares. No rodapé, uma frase curta, quase um sussurro. A herança é sua, mas o que você fará com ela será a verdadeira recompensa. Fechei a caixa com cuidado. Havia algo quase sagrado naquele objeto. Uma espécie de elo invisível entre 3 gerações. Pensei em meu pai, que morreu sem saber de nada. Pensei em mim, entregando pacotes pelas ruas enquanto uma fortuna dormia esquecida sob o nome que eu carregava na jaqueta. Saí da mansão com a caixa nos braços e o coração em tumulto. O céu havia escurecido de novo e gotas grossas começaram a cair, molhando o asfalto. Caminhei devagar até a moto, sentindo o peso daquele legado como se carregasse o próprio passado. Na esquina, antes de subir, olhei para trás. As luzes da mansão estavam apagadas. Tavares provavelmente ainda respirava em algum quarto de hospital, entre tubos e memórias, sem saber que finalmente tinha cumprido sua promessa. Naquela noite, não consegui dormir. Espalhei os documentos sobre a mesa e fiquei olhando os números, os selos, as assinaturas. Milhares de páginas que contavam uma história que o mundo esquecera. E, no centro de tudo, um homem que só quis voltar para casa. Fechei os olhos e ouvi a voz da gravação outra vez, ecoando na memória. Às vezes voltar exige coragem. Era como se ele falasse comigo, como se dissesse: agora é sua vez.
E eu sabia que, a partir daquele instante, nada na minha vida seria igual. Passei o fim de semana inteiro sem sair de casa. As cortinas fechadas, a luz do computador piscando no canto da sala. E aquela caixa de madeira sobre a mesa como se fosse uma presença viva. A cada vez que olhava para ela, sentia o peso da história me observando de volta. A gravação do meu avô ainda ecoava na mente, repetindo as mesmas palavras. Às vezes, voltar exige coragem. Não consegui decidir se ele falava de voltar da guerra ou de voltar para dentro de si mesmo. Na segunda-feira, levei os documentos para um cartório. O atendente, um rapaz jovem e impaciente, demorou mais de 20 minutos só para entender o que eu estava pedindo. Isso aqui é coisa antiga demais, senhor, disse, folheando as folhas amareladas. Parece autêntico, mas o valor é absurdo. Precisa de tradução juramentada, autenticação internacional. E, para ser sincero, o governo brasileiro vai pedir comprovação de parentesco. Parentesco eu tenho, respondi um pouco seco demais. Meu sobrenome está em cada folha. E saí de lá com uma lista de exigências e uma dúvida que crescia como um nó. E se tudo fosse legalmente real, mas moralmente impossível? Um homem que recusou dinheiro por princípio, e agora o destino empurrava a fortuna para o neto, um entregador divorciado, sem nada a perder. Seria certo aceitar? Voltei para casa e abri novamente a carta de Tavares. Reli cada linha, tentando encontrar algo que me dissesse o que fazer. E então percebi uma anotação no verso, escrita com letra tremida. Procure Michael Anderson, Carolina Veterans Foundation, Charlotte, NC. Ele saberá. Charlotte. A cidade onde meu avô havia salvo a vida dele antes da fundação ser transferida. Tudo começava e terminava no mesmo ponto. Passei a madrugada pesquisando o nome. A fundação ainda existia. Um grupo privado que administrava fundos de veteranos e herdeiros de guerra. Michael Anderson era o atual diretor, um homem de 85 anos, veterano da Coreia, vivo, lúcido e, segundo uma entrevista que encontrei online, um guardião de promessas esquecidas. Enviei um e-mail. Escrevi que era neto de Manuel de Oliveira, o brasileiro mencionado nos registros de 1953 e que possuía documentos assinados por Tavares. Não esperei resposta, mas ela veio no dia seguinte. Senhor Oliveira, fui amigo de Arthur Tavares por quase 50 anos. Se o senhor tem a caixa, precisamos conversar. A herança não é apenas financeira, ela tem cláusulas morais que nunca foram ativadas. Arthur acreditava que só o verdadeiro herdeiro do coração de Manuel poderia cumpri-las. Estou à disposição. M. Anderson. Cláusulas morais. Essas palavras ficaram rodando na minha cabeça o dia inteiro. Fui até a varanda, sentei-me com o gravador ligado e ouvi novamente a fita. Naquele trecho que antes parecia um chiado sem importância, havia uma frase que eu não tinha notado. Se eu não voltar, diga a ele que não quero que devolva nada. Quero que ele passe adiante. Passe adiante. Não devolva. Não guarde. Passe. Comecei a entender. O dinheiro não era o ponto. A recompensa nunca foi pensada como pagamento, mas como um voto de confiança, algo destinado a circular, a reparar o que a guerra havia destruído. Peguei o telefone e liguei para Anderson. Ele atendeu com voz firme e pausada. Senhor Oliveira, Arthur falava de você há anos, sabia? Dizia que um dia o sangue certo apareceria para encerrar o ciclo. Eu só quero entender, respondi. Por que tanto segredo? Por que guardar isso por 70 anos? Porque não era apenas sobre um resgate em campo. Havia algo que o governo quis esconder. Seu avô ajudou civis em áreas que não estavam sob autorização. Salvou dezenas de famílias coreanas, inclusive crianças de um orfanato que seria bombardeado. Foi por isso que ele teve que desaparecer. Se tivesse voltado oficialmente, teria sido julgado por deserção. Arthur sabia disso e tentou protegê-lo. Fechei os olhos. O que eu sentia agora não era apenas admiração,
Era espanto, reverência. Meu avô, um homem simples, acusado de desobedecer ordens porque escolheu salvar vidas. E a recompensa? Perguntei. Era um fundo criado por veteranos americanos, mas Arthur transferiu parte para a fundação sob a condição de que fosse entregue apenas ao herdeiro legítimo de Manuel. A quantia cresceu de forma automática, intocada. Mas junto com ela, há um estatuto. O beneficiário deve criar um projeto humanitário em memória dos que não puderam voltar. Só assim, o fundo pode ser liberado. Fiquei em silêncio. Do outro lado da linha, ouvi apenas a respiração dele. Você entende agora por que seu avô recusou? Perguntou Anderson. Ele sabia que não era dinheiro comum. Era o peso de uma dívida que o mundo não podia pagar. A conversa terminou ali e eu fiquei encarando a cidade pela janela. As luzes dos prédios piscavam distantes, indiferentes. Pensei em minha filha, em como eu mal tinha forças para ligar e dizer que a amava, e agora o destino me colocava diante de algo tão grande, pedindo que eu reparasse o que outros deixaram em ruínas. Naquela noite, sonhei com neve. Via o rosto do meu avô sob o capacete, o olhar sereno, as mãos estendidas para alguém invisível. E quando ele se voltava para mim, dizia apenas: "Não devolva, passe adiante." Acordei antes do amanhecer, o coração acelerado. Fui até a mesa, abri a caixa e peguei o documento com o valor da conta. Na parte inferior havia um campo em branco para assinatura. Ao lado, um espaço para destinação de fundos. Peguei uma caneta, hesitei por um segundo e escrevi as palavras que me vieram à mente. Projeto Manuel, Fundação de Apoio a Veteranos e Filhos de Guerra. Assinei. Quando terminei, senti um silêncio novo dentro da casa. Um silêncio que não pesava, respirava. Na manhã seguinte, enviei uma cópia do formulário digitalizado para Anderson. Ele respondeu com uma linha. Seu avô estaria orgulhoso. A recompensa agora cumpre o que ele sonhou. Sentei-me na varanda, o sol nascendo devagar, e pela primeira vez entendi o que significava herdar um legado. Não era sobre fortuna, era sobre continuar o gesto. Mas algo dentro de mim ainda dizia que a história não estava encerrada. Faltava um último elo, algo que me ligasse de forma definitiva àquele homem de 1953, e eu estava prestes a encontrá-lo. Fazia muito tempo que eu não via o mar. Quando o avião começou a descer sobre o litoral da Coreia do Sul, a luz da manhã atravessava as nuvens e fazia o oceano brilhar como uma superfície viva. As hélices zumbiam e, por um instante, tive a estranha sensação de que o mundo inteiro respirava junto comigo. Eu, um velho entregador brasileiro, atravessando o planeta para seguir as pegadas de um homem que havia partido antes mesmo de eu nascer. A passagem fora paga pela própria fundação. Parte do processo de autenticação da herança, disseram. Mas, no fundo, eu sabia que era mais do que isso. Era um chamado. O aeroporto de Busan era moderno, silencioso, organizado de um jeito que me fez lembrar o oposto da minha vida. Um funcionário da Carolina Veterans Foundation me esperava com uma placa escrita Mr. Oliveira. Era um homem coreano de uns 60 anos, de terno escuro, educado, mas reservado. Meu nome é Han, disse em inglês pausado. Fui designado para acompanhá-lo. Seu avô é uma lenda por aqui. A frase me pegou de surpresa. Lenda? Repeti, quase rindo. Sim, respondeu ele. Não oficialmente, mas nas histórias locais. Alguns ainda o chamam de o fantasma brasileiro. Entramos no carro e ele dirigiu em silêncio por longos minutos. Do lado de fora, a cidade passava como uma mistura de passado e futuro. Arranha-céus de vidro sobre vielas antigas, templos escondidos entre lojas e letreiros de neon. Quando deixamos o centro urbano e pegamos uma estrada secundária, Han apontou para uma pequena colina. Ali ficava o antigo orfanato de Daegu. Foi bombardeado em 1953. Dizem que um soldado estrangeiro ajudou a tirar as crianças antes da explosão. Meu avô.
Murmurei. Han assentiu. Há registros de um grupo de civis resgatados. Ninguém sabe o que aconteceu com o homem que os salvou. Alguns dizem que ele morreu na floresta. Outros que foi levado por agricultores e viveu escondido até conseguir embarcar de volta ao Brasil. Paramos diante de uma construção simples de madeira, restaurada recentemente. Era um memorial. Placas de metal com nomes gravados, flores deixadas por visitantes. Han entregou-me um dossiê. A fundação nos pediu para localizar tudo o que restou. Encontramos isto. Abri o envelope. Dentro havia uma fotografia em preto e branco, parcialmente danificada. Mostrava um grupo de crianças sorrindo diante de um homem ajoelhado, com uniforme rasgado, chapéu inclinado e um olhar sereno. No canto inferior, a legenda em coreano dizia: Abril de 1953. O homem que trouxe a primavera. O ar me faltou por um instante. Era ele. O mesmo rosto da fotografia que Tavares guardava, mas agora com um sorriso que eu nunca tinha visto. Um sorriso que parecia carregar tanto exaustão quanto paz. Han colocou uma mão sobre meu ombro. Há algo mais. Levou-me até uma pequena sala no fundo do memorial. Lá, uma senhora idosa esperava, sentada. O cabelo branco, os olhos fundos, um cachecol vermelho no pescoço. Quando me viu, ela sorriu com doçura. Eu era uma das crianças, disse em coreano que Han traduziu. Tinha 7 anos quando o fogo caiu do céu. Lembro de um homem que falava com sotaque e cantava para nos acalmar. Ele dizia que o medo não podia correr mais rápido que a coragem. E senti um nó na garganta. Ele voltou uma última vez antes de ir embora, continuou ela. Trouxe uma carta e pediu que fosse entregue se algum dia alguém com o nome Oliveira voltasse aqui. Ela abriu uma pequena caixa de metal e me entregou um envelope, selado com cera rachada. As bordas estavam gastas, mas o nome era claro. Para minha família, se o destino permitir. Minhas mãos tremiam. Rompi o selo e tirei uma folha amarelada com a caligrafia firme que eu já conhecia das outras cartas. Não sei se algum dia esta carta chegará a quem deve. Se chegar, quero que saibam que não morri aqui. Vivi. Vivi como nunca antes. Descobri que o bem que a gente faz, quando é verdadeiro, nunca morre. Ele volta. Talvez em outro lugar, em outro tempo, em outro sangue. Se um dia alguém da minha família vier até aqui, diga que o que deixei para trás não é dívida, é semente. A carta terminou com uma assinatura trêmula. Manuel de Oliveira. Sentei-me num banco de madeira, o papel entre as mãos, tentando respirar. Lá fora, o vento soprava e fazia as bandeirinhas do memorial tremularem. A senhora me observava com ternura. Ele era gentil, disse, e triste, mas a tristeza dele parecia vir de um lugar bonito, como saudade de casa. Fechei a carta e fiquei em silêncio por muito tempo. De volta ao carro, Han disse: Seu avô deixou algo aqui, Sr. Oliveira. Parte da recompensa que nunca reclamou. Ele usou o dinheiro de soldados americanos que o ajudaram a fugir para comprar terras e construir o primeiro abrigo de veteranos coreanos da região. Por isso, o chamam de o fantasma brasileiro. Ele desapareceu, mas deixou um lar. O carro seguiu em direção a uma colina próxima, onde um portão de madeira exibia uma placa simples: Casa Manuel. Do lado de dentro, um jardim silencioso, uma bandeira do Brasil desbotada e uma fileira de pequenas casas de repouso. Um homem de jaleco veio nos receber e explicou emocionado que o abrigo fora restaurado recentemente com doações anônimas. Temos registros antigos, disse abrindo um livro. As primeiras assinaturas são de 1954, todas feitas por veteranos coreanos em homenagem a um brasileiro. Passei os dedos sobre as assinaturas e percebi que uma delas estava em português. Para aqueles que o mundo esqueceu, que o bem os encontre. Monsieur Oliveira. Naquele instante, entendi o que meu avô quis dizer em todas as cartas. O que Tavares tentava me fazer compreender. O que Anderson chamava de
cláusulas morais. A verdadeira recompensa não era o dinheiro. Era o rastro de bondade que atravessava gerações e continentes. Antes de voltarmos para o hotel, Han me levou até uma praia próxima, onde o mar tocava as pedras com um som baixo e constante. Ele me entregou um pequeno embrulho. O Sr. Tavares pediu que isso fosse entregue se encontrássemos a carta. Abri. Dentro havia uma medalha dourada, antiga, com as iniciais M.O. gravadas no verso. Era a medalha que Tavares devia a ele, a mesma que meu avô recusou em 1953. Ela pertence à sua família, disse Han. Segurei o objeto por um tempo, sentindo o frio do metal e o calor do sol misturados na palma da mão. Não, respondi. Pertence a este lugar. Aqui é onde ele ficou vivo. Caminhei até o mar e deixei a medalha tocar a água. O reflexo brilhou por um segundo, antes de sumir sob as ondas. De pé na areia, percebi que havia completado o caminho que ele começou. 70 anos depois, o nome Oliveira tinha voltado ao ponto de partida. Mas ainda havia algo que eu precisava fazer. Algo que não podia ser resolvido em silêncio, nem com documentos. Eu precisava voltar para casa, olhar minha filha nos olhos e mostrar que o legado do meu avô não estava nos papéis, mas na escolha de continuar. E era isso que eu faria. Voltar para o Brasil depois da viagem à Coreia foi como acordar de um sonho antigo. A paisagem conhecida me parecia outra, menor, como se os olhos tivessem aprendido a ver o mundo com outra lente. O voo pousou em São Paulo numa madrugada fria. Carregava na mochila a carta original de meu avô, o registro do abrigo que ele havia fundado e a fotografia das crianças salvas. O único retrato real de um homem que minha família inteira havia esquecido. Mas o que mais pesava não estava na bagagem. Era o silêncio. O tipo de silêncio que vem depois de descobrir uma verdade que muda tudo o que se acreditava saber sobre quem se é. Peguei um trem até minha cidade, observando o amanhecer cinzento pelas janelas embaçadas. Cada estação parecia me puxar de volta para a realidade. Contas atrasadas, o aluguel pequeno do quarto onde eu vivia, a filha distante que mal atendia o telefone. Era curioso. O mundo inteiro podia ter mudado dentro de mim, mas o cotidiano continuava o mesmo. A diferença era que agora eu carregava algo que nenhuma conta bancária podia comprar. A certeza de pertencer a uma história maior do que a própria vida. No dia seguinte, marquei uma reunião com Anderson por videoconferência. Ele apareceu na tela com o mesmo ar sereno da primeira conversa. Senhor Oliveira, disse. Ficamos sabendo que o senhor esteve em Busan. A senhora Han nos enviou os registros. Impressionante. Meu avô deixou muito mais do que dinheiro, respondi. Anderson sorriu. Ele deixou sentido e isso é mais raro que ouro. Mas há um detalhe que o senhor precisa saber. Quando a fundação for transferida legalmente para o seu nome, o senhor terá controle total sobre o fundo. São mais de 70 milhões de dólares. Nenhuma restrição além do estatuto moral, que o senhor mesmo já honrou. Fiquei em silêncio por alguns segundos. 70 milhões. A soma parecia um erro de digitação, algo que pertencia a outro universo. E, no entanto, ali estava. Real, legítima, esperando uma assinatura minha. Eu não sei o que fazer com isso, confessei. Então faça o que ele faria, disse Anderson. Deixe o bem continuar correndo. Durante dias pensei naquilo. Andava pela casa sem rumo, o som do tráfego lá fora misturado aos pensamentos. Eu que vivi de salário mínimo, que contei moedas para comprar pão, agora tinha nas mãos uma fortuna. Mas o que me assombrava não era o dinheiro, era a responsabilidade de não o trair. O mundo sempre quis transformar a bondade em fraqueza, e meu avô provou o contrário. Eu não podia ser o elo que quebraria essa corrente. Peguei o carro e dirigi até o cemitério onde meu pai estava enterrado. O túmulo simples com letras gastas ainda trazia o mesmo erro de sempre.
Manuel com O no lugar de U. Ninguém nunca se deu ao trabalho de corrigir. Ajoelhei-me ali e deixei a fotografia de meu avô junto à lápide. Ele não foi um homem esquecido, murmurei. Fomos nós que esquecemos de lembrar. O vento balançava as árvores e por um instante achei ouvir algo como uma resposta. Uma brisa quente atravessou o ar, como se a terra respirasse aliviada. Na semana seguinte, viajei até o interior para ver Ana, minha filha. Fazia meses que não nos falávamos. Ela atendeu a porta surpresa, o rosto cansado, o olhar defensivo. Pai, o que aconteceu? Você parece diferente. Sorri. Acho que estou. Entramos. O apartamento dela era pequeno, cheio de brinquedos espalhados. Meu neto, Pedro, dormia no sofá. Ficamos em silêncio por um tempo, até que ela perguntou: por que veio? Para te contar uma história. Enquanto o café esquentava, contei tudo. O encontro com Tavares, a carta, o fundo, a viagem à Coreia, a casa de abrigo. Falei devagar, sem ênfase, deixando que as palavras fizessem o trabalho que os anos não tinham feito. Ana ouviu sem interromper, os olhos marejando aos poucos. Quando terminei, ela ficou em silêncio. Você está dizendo que o vovô salvou pessoas numa guerra? Perguntou. Sim, e que a bondade dele foi esquecida por quase 70 anos. Mas agora não precisa ser mais. Ela me olhou por um tempo e vi nela algo que não via havia muito: orgulho. E o que vai fazer com o dinheiro? Não sei se é meu, Ana, é dele, e de certa forma é nosso. Mas acho que já sei o que ele esperaria que eu fizesse. Mostrei a ela o documento da fundação, o formulário assinado, e expliquei sobre o projeto que planejava criar. Projeto Manuel, um programa para ajudar veteranos, famílias de refugiados e idosos esquecidos. Pai, isso é lindo, disse ela, com um sorriso contido. Você vai mudar a vida de muita gente. É o mínimo que posso fazer para honrar o nome que carrego. Ficamos em silêncio por um momento. O pequeno Pedro acordou, cambaleando com o cabelo bagunçado, e veio até mim. Vovô, você vai ficar aqui hoje? A pergunta simples me desmontou por dentro. Fazia anos que ninguém me chamava assim com aquela naturalidade. Sorri e o abracei. Vou sim. Hoje eu fico. Aquela noite foi a primeira, em muito tempo, em que dormi sem o peso do passado nas costas. Acordei com o som do riso de Ana e Pedro na cozinha e percebi que algo dentro de mim tinha voltado a pulsar. Uma forma silenciosa de paz. Na manhã seguinte, liguei para Anderson. Quero liberar os fundos, disse, mas com uma condição. Metade será usada para expandir o abrigo que meu avô fundou na Coreia. A outra metade para construir um aqui no Brasil. Anderson ficou em silêncio por alguns segundos, depois respondeu. Seu avô recusou o dinheiro porque sabia que ainda não era o momento certo. Acho que ele estava esperando por você. Desliguei e fiquei olhando a janela. O sol atravessava as cortinas, dourando o chão. Era como se o mundo, por fim, tivesse alinhado todas as peças. Nos meses seguintes, comecei o processo de legalização do projeto. Registrei a fundação em nome de Manuel de Oliveira. Incluí o brasão com as iniciais MO. E escrevi na entrada o lema que encontrei na última carta. O bem não morre, ele volta. Quando o primeiro prédio ficou pronto, viajei até a Coreia para a cerimônia de inauguração. Lá, no pátio da Casa Manuel, uma das antigas crianças, agora idosa, segurou minha mão e disse: ele prometeu que voltaria, e voltou, através de você. Não consegui responder. Apenas olhei o céu e deixei as lágrimas caírem sem vergonha alguma. Entendi, então, que a herança mais pesada não era o dinheiro, mas o dever de manter viva a bondade que o tempo tentou enterrar. E que o verdadeiro pagamento do que meu avô fez não estava nas cifras acumuladas por décadas, mas em cada vida que ele, e agora eu, pudéssemos tocar. Quando voltei ao Brasil, Ana me esperava no aeroporto com Pedro nos braços.
Ele acenou e gritou: "Vovô!" Eu sorri, e naquele sorriso pela primeira vez, senti que Manuel sorria também. O peso da herança ainda estava ali, mas já não esmagava. Agora, sustentava. Voltar ao interior depois de tudo foi como caminhar dentro de um retrato antigo. As mesmas estradas de terra, as mesmas casas simples com janelas azuis descascadas, o mesmo cheiro de café e chuva. Fazia mais de 40 anos que eu não colocava os pés ali. O vilarejo de onde meu pai partira ainda se chamava Santa Brígida, uma pequena mancha de telhados vermelhos entre colinas e plantações. Era dali que Manuel de Oliveira, o homem que atravessou oceanos para salvar vidas, havia saído com uma mala de madeira e a coragem de quem não sabia o que era impossível. Dirigi devagar, como quem não queria assustar as memórias. O carro avançava entre árvores antigas e a cada curva eu sentia uma espécie de reverência. Não era nostalgia, era reconhecimento. Como se o tempo inteiro eu tivesse estado indo em direção a este momento e só agora o caminho fizesse sentido. Estacionei em frente à antiga casa da família. Ou melhor, o que restava dela. As paredes estavam rachadas, o portão enferrujado e o mato alto tomava o quintal. A janela da frente ainda tinha uma cortina de renda amarelada pelo sol. Lembrei do que meu pai dizia quando eu era menino, que o avô tinha desaparecido, que a casa ficara abandonada, que ninguém quis mais falar no assunto. A vergonha e o silêncio haviam coberto o nome Oliveira como poeira sobre uma lápide. Empurrei o portão com cuidado, o rangido ecoando pelo ar. Dentro, o chão de madeira cedia sob os passos. A sala ainda tinha um crucifixo torto na parede e uma cadeira de balanço que rangia sozinha quando o vento passava. Era como entrar num santuário esquecido. Toquei o encosto da cadeira e fechei os olhos. Por um instante, imaginei Manuel ali, mais jovem, escrevendo cartas que nunca seriam lidas, olhando pela janela e sonhando com o mar. Na mochila, eu trazia a carta encontrada no Memorial da Coreia e uma pequena urna com terra do abrigo que ele fundou lá. Parei diante da lareira antiga, ajoelhei e depositei a urna dentro de uma cavidade no chão. Depois, coloquei sobre ela a foto das crianças sorrindo e a última carta que ele escrevera. "Voltei, vô", murmurei. Demorou 70 anos, mas voltei. O som da minha voz preencheu o vazio da casa, como se as paredes escutassem. Fiquei ali ajoelhado por um tempo, sem pressa, ouvindo o vento entrar pelas frestas e as folhas se movendo lá fora. Pela janela, vi uma menina passar de bicicleta na rua de terra. O mundo continuava, e isso me pareceu a coisa mais bonita que já vi. Mais tarde, fui ao pequeno cemitério da vila. O zelador me ajudou a encontrar o túmulo antigo da família. As letras estavam apagadas, e o nome Manuel mal podia ser lido. Pedi que limpassem o local e mandei restaurar a lápide. Escrevi pessoalmente o novo epitáfio. Aqui repousa Manuel de Oliveira, que partiu para salvar vidas e voltou em forma de legado. O bem não morre, ele volta. Quando a pedra foi assentada, sentei-me no chão diante dela e senti algo que eu não sabia que precisava sentir. Leveza. Não alegria, nem tristeza. Apenas o alívio de saber que a história finalmente encontrara seu lugar. Ao cair da tarde, a vila começou a se encher de cores douradas. Crianças brincavam no campo, mulheres conversavam nas varandas e o sino da igreja tocou as 6 badaladas. Fiquei observando a cena e percebi que ali, naquele pedaço esquecido do mapa, começava a segunda metade do legado do meu avô. Decidi que o primeiro abrigo brasileiro da Fundação Manuel seria ali, na própria terra onde ele nasceu. Com o apoio da fundação, comprei o terreno ao lado da antiga casa e comecei as reformas. Cada tijolo colocado parecia corrigir uma injustiça do passado. Quando o prédio ficou pronto, um casarão branco simples com janelas largas e jardins abertos, mandei gravar uma placa de bronze na entrada. Casa Manuel.
abrigo e escola de oficinas para idosos e filhos do tempo. No dia da inauguração, toda a vila se reuniu. Vieram repórteres, autoridades locais, mas o que mais me tocou foi a presença silenciosa das pessoas simples. Agricultores, pedreiros, costureiras, os mesmos tipos de gente que meu avô sempre ajudou. Uma senhora de lenço azul, que morava na rua ao lado, segurou minha mão e disse: "Seu avô me ensinou a ler, sabia? Eu era criança, e ele dava aulas na varanda antes de ir embora para a guerra. O senhor tem o mesmo olhar." Senti um arrepio percorrer o corpo. Durante a cerimônia, Ana subiu ao palco ao meu lado e leu um trecho da carta dele. "O bem que a gente faz quando é verdadeiro nunca morre. Ele volta." As pessoas aplaudiram de pé. E quando olhei ao redor, percebi que ninguém chorava. Todos sorriam. No fim do evento, fiquei sozinho no pátio, observando o pôr do sol se espalhar pelas colinas. O céu parecia o mesmo da Coreia. O mesmo tom alaranjado que vi sobre o mar quando deixei a medalha cair na água. Talvez o mundo inteiro fosse feito de lugares que se espelham. Talvez a coragem e a bondade não pertençam a um país, mas a quem decide não esquecê-las. Antes de ir embora, voltei à casa antiga. A lua já subia sobre o telhado e o vento passava por entre as frestas com um som suave, quase humano. Sentei-me na cadeira de balanço e fiquei ali, em silêncio. Pensei em Tavares, em Anderson, em Han, na Senhora do Memorial, em todos que ajudaram a reconstituir esse fio invisível. Peguei o gravador que ainda guardava comigo e apertei o botão de play. A voz do meu avô preencheu o ar. "Se alguém ouvir isso um dia, diga que eu só quis voltar para casa." Olhei em volta e sorri. "Conseguiu, vô." Conseguiu. As luzes da vila piscavam ao longe. Fechei os olhos e deixei que o som do vento completasse a resposta que faltava. A história estava quase completa. Faltava apenas uma última coisa: o futuro. O primeiro inverno depois da inauguração da Casa Manuel chegou silencioso. As manhãs traziam um frio leve e o cheiro de pão fresco vinha da cozinha do abrigo. Eu costumava chegar cedo, antes dos voluntários, e caminhar pelo corredor observando as paredes cobertas de fotografias, retratos de veteranos brasileiros, coreanos e das crianças da vila. Em cada imagem, uma linha invisível unia passado e presente. Um lembrete de que o bem, quando é verdadeiro, não se apaga. Naquela manhã, sentei-me no jardim. As flores estavam cobertas de orvalho, e o som distante do rio se misturava ao canto dos pássaros. A fundação crescia mais rápido do que eu podia imaginar. Com o apoio de doadores internacionais, o projeto se expandira. 3 abrigos no Brasil, 2 na Coreia e um programa de bolsas para jovens cuidadores. Às vezes, eu olhava para tudo isso e ainda custava acreditar que nascera de um envelope lacrado e de uma promessa feita 70 anos antes. Mas, acima de tudo, o que mais me comovia era ver a vida que brotava ali todos os dias. Havia um homem de 82 anos que aprendera a tocar piano aos domingos. Uma senhora que escrevia cartas para órfãos de guerra. E jovens voluntários que chamavam os velhos de mestres. Era como se o tempo tivesse aprendido a fazer as pazes com ele mesmo dentro daqueles muros. Na sala principal, pendurei o retrato restaurado de Manuel de Oliveira. Ele usava o uniforme de campanha, o olhar sereno e o meio sorriso de quem carrega segredos que o mundo jamais entenderia. Abaixo da moldura, uma placa simples. Ele voltou para casa através de nós. Naquela semana, Ana trouxe Pedro para conhecer o abrigo. O menino correu pelos corredores, encantado com as histórias dos residentes. Parou diante da fotografia de Manuel e perguntou: "É o vovô do vovô?" "É", respondi. "E é por causa dele que tudo isso existe." Pedro franziu a testa, tentando entender. "Mas ele morreu, né?" Sorri. "Morreu, sim, mas tem gente que continua viva mesmo depois de ir embora." Ele pensou por um instante e disse: "Então ele virou casa." A frase me desarmou. Virou casa.
Sim, era isso. Manuel tinha virado casa. Não apenas um abrigo físico, mas um lugar dentro de cada um de nós. Um espaço onde a coragem e a bondade podiam descansar sem medo. Os meses seguintes passaram como páginas viradas com cuidado. Tavares havia falecido pouco depois da minha volta da Coreia. A fundação enviou uma coroa de flores e, por decisão minha, um quadro com a fotografia dele e uma dedicatória. Ao homem que esperou o impossível e nunca desistiu da memória. Anderson me escreveu uma carta curta, dizendo que aquele ciclo estava completo. Com o tempo, comecei a escrever. No início, eram anotações soltas, lembranças, trechos das cartas, reflexões sobre o silêncio do meu avô. Depois, virou um livro. Chamei de O Fantasma Brasileiro. Não era uma biografia, mas um tributo. Uma tentativa de fazer com que o nome Oliveira jamais fosse esquecido de novo. Quando o livro foi publicado, não pensei em sucesso, mas em permanência. Queria que cada palavra fosse uma vela acesa em memória de quem viveu com dignidade mesmo quando o mundo escolheu não ver. Um ano depois, no aniversário da Casa Manuel, organizamos uma cerimônia simples. Vieram pessoas de várias partes, ex-veteranos, diplomatas, netos de coreanos salvos pelo meu avô. A senhora de lenço azul, que eu conhecera na inauguração, trouxe um presente. Uma pequena escultura de bronze de 2 mãos entrelaçadas. Chamamos de promessa, disse ela, porque foi isso que seu avô deixou, e o Senhor cumpriu. Quando todos se foram, fiquei sozinho na varanda. O céu escurecia devagar e o som dos sinos da igreja marcava o fim do dia. No bolso, eu trazia a última carta de Manuel, aquela que encontrei no memorial. Tirei-a com cuidado e li novamente. O bem que a gente faz quando é verdadeiro nunca morre. Ele volta. Olhei ao redor. O abrigo, as vozes, as risadas, o cheiro de café, o vento que balançava as árvores, tudo aquilo era o retorno do bem. Tudo aquilo era ele, vivo, multiplicado. Peguei o gravador de rolo, o mesmo que guardava a voz do meu avô, e levei até o jardim. Coloquei uma nova fita e gravei minha própria mensagem. Meu nome é Antônio de Oliveira, neto de Manuel. Ele acreditava que o bem é uma herança, e agora eu acredito também. Se um dia alguém ouvir isso, quero que saiba, herdar não é receber, é continuar. Guardei a fita dentro da caixa de madeira que viera com o envelope e a deixei na biblioteca da Casa Manuel, ao lado das cartas originais. O ciclo estava completo. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. Caminhei até a varanda e vi Pedro brincando com um grupo de crianças do abrigo. A luz dourada se espalhava pelo jardim e uma brisa leve me tocou o rosto. Fechei os olhos e tive a sensação de ouvir uma voz antiga, calma, dizendo: voltar exige coragem. Sorri. Eu voltei, vô. E agora fico. O sino tocou às 8 horas, o café foi servido e o dia começou como qualquer outro. Simples, cheio de vida. Mas dentro de mim havia algo novo. Uma paz que não precisava mais de respostas. Porque no fim, o homem que partira sem aceitar a recompensa tinha deixado a maior de todas, o exemplo. E eu, o neto que passou a vida se sentindo invisível, finalmente entendia. O bem, quando volta, nunca volta sozinho. E assim, entre o passado e o presente, a história dos Oliveira deixou de ser sobre o que se perdeu. Passou a ser sobre o que permanece.